Boa tarde, Marcos Guilherme. Bem, eu gostaria de saber como é que faz para vencer um jogo contra a Católica ou voltar classificado num momento em que o Inter já está quase que classificado, faltam aí detalhes. Mas como é que é o foco para esse jogo e tendo logo em seguida um jogo contra o Flamengo, que é um confronto direto aí na liderança do Campeonato Brasileiro? Como dividir essas partidas num curto espaço de tempo? Boa tarde. Acho que a resposta da pergunta está realmente aí nessa questão que você colocou. Estamos quase classificados, então não é 100% ainda, então precisamos ir com foco total, até porque ainda não é 100% na nossa vaga, temos chances ainda até de ser primeiro do grupo, dependendo de resultados, então com certeza vamos ir muito fortes e focados aí para poder garantir aí essa classificação tão esperada por nós. Marcos, boa tarde. O Cudê falou, inclusive, depois da vitória sobre o Vasco, admitiu a possibilidade de até poupar alguns jogadores para essa partida contra a Católica, em função de tudo que o Inter está vivendo no Campeonato Brasileiro, de liderança e o jogo decisivo contra o Flamengo. O que você poderia falar sobre esse dilema e até essa inversão de prioridades que a gente tem visto? Porque normalmente a Libertadores sempre foi o principal campeonato para os clubes brasileiros. Olha, isso eu não posso te responder, até porque temos 2 treinamentos ainda até a partida. Isso aí é uma decisão dele, não sei como que ele vai montar a equipe, mas podemos aí pegar também nas partidas anteriores, aí ele sempre coloca aquele que está melhor preparado, que está melhor condição para poder iniciar a partida. Então creio que para esse jogo aí não vai ser diferente. Tudo bem, Marcos? Boa tarde. Há pouco você destacou aí o fato de o Inter estar quase de final, jogo contra o Flamengo também na parte de cima da tabela do Brasileirão, e depois o Inter tem uma sequência que vem com os jogos da Copa do Brasil, por exemplo. Vocês definem que esse curto espaço de tempo ele tem um caráter de decisão, ou o fato de o Campeonato Brasileiro, por exemplo, ainda ter todo o segundo turno, esse jogo contra o Flamengo, por exemplo, não tem esse peso todo? Acho que todos os jogos a partir de agora são decisivos, né? Independente se for Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, são todos jogos muito difíceis e decisivos, mas acho que desde o começo do ano nós queríamos estar dentro desse contexto, né? Então acho que chegou o momento de estar muito concentrado, de entrar com cada jogo como se fosse uma final, independente do campeonato que for. Então acho que todo jogo tem sua importância. Nós queremos estar brigando em todas nas 3 em que nós estamos, então acho que o pensamento é esse, o pensamento é dar o máximo sempre, para estar sempre vencendo e continuar ali na liderança, ou então passando aí na classificatória. Marcos, eu queria que você falasse sobre o seu rendimento, o teu desempenho. Para muitos de nós, até alguns torcedores, o teu desempenho melhorou na comparação contigo mesmo. Como é que tu vê esse teu momento no Inter? Como é que tu vê a tua temporada e o teu encaixe dentro das ideias do Eduardo Cudê nesse momento, né? Porque o time tem ideias bem claras, mas em alguns momentos ele até troca um pouquinho, assim. Queria que você falasse sobre isso. Cara, acho que é uma pergunta que eu estou querendo responder já há muito tempo, questão de rendimento. Eu sou um cara que acompanha muito algumas situações. Eu creio que o meu momento, cara, ali um pouco antes da pandemia começar, acho que eu estava rendendo muito melhor, estava muito bem, nossa equipe estava bem encaixada ali, e eu, particularmente, no meu desempenho, estava conseguindo atuar bem. Acho que após a pandemia, eu dei uma caída, realmente, meu rendimento deu uma caída, não consegui fazer aquilo que eu estava acostumado a fazer, eu estava muito incomodado com isso, a comissão técnica sabe, os jogadores, a diretoria sabe que eu estava me cobrando bastante para poder retomar ao meu nível de atuação. Então também até saí do time aí um período, até porque muito merecido, acho que não estava rendendo o esperado, mas acho que esses últimos 3 jogos aí que eu fui titular, acho que consegui retomar minha confiança, consegui retomar aquilo que eu estava fazendo. Tive muitas conversas aí com a comissão, os jogadores, o pessoal todos vieram me dar confiança, vieram me dar apoio. Então acho que esses últimos 3 jogos aí eu consegui retomar a confiança, consegui ajudar a equipe, acho muito mais ali dentro das minhas características. Então é isso, eu tô aqui acho que o jogador vive de fase, de momento, futebol é isso, né? Mas independente da minha fase, se era boa ou se
se era ruim. Acho que o mais importante era que a equipe estava continuando vencendo, continuando rendendo, mas claro que eu quero sempre estar bem, quero estar sempre ajudando, mas acho que eu dei uma caída ali após a pandemia, mas estou muito feliz aí com esses últimos 3 jogos particulares meus. Então acho que é isso, a gente está proposto a fases boas e ruins, mas sem dúvidas estou sempre ali para fazer o meu melhor e render o meu máximo. Boa tarde, Marcos Guilherme. Chama atenção essa tua autocrítica de reconhecer que teve uma queda de rendimento, que foi justo perder a posição na equipe. Como foram essas conversas com o Kudê? Gostaria que você falasse mais sobre esse momento. Você chegou a conversar com o Kudê e explicar que não estava conseguindo jogar tão bem? Ele chegou a te perguntar o que estava acontecendo? Como foram essas conversas e o que foi decisivo para ti retomar o bom rendimento a partir de agora, nesses últimos jogos, Marcos Guilherme? Sim, as conversas com ele eram praticamente diárias ali, porque eu sou um cara que me cobro bastante, procuro estar sempre no meu melhor rendimento, mas felizmente ali após a pandemia eu voltei um pouquinho abaixo. É difícil citar um motivo para isso, mas alguns detalhes aí que são mais internos ali, questão de posicionamento ali em campo, de posição que eu tive que falar com o Kudê. E ele foi um cara importantíssimo aí para essa retomada, porque pela confiança que ele tem no meu trabalho, isso é nítido não só no meu trabalho, acho que todos nós jogadores podemos aí saber que ele é um cara confiável, que é um cara que sempre vai falar a verdade, independente se for uma coisa boa, se for uma coisa ruim. Então acho que as conversas com ele foram bem francas, ele sempre me passou aquilo que ele quer, aquilo que ele esperava. Acho que falta de trabalho não foi quando eu não estava vindo rendendo, ele sabe disso, ele tem total consciência do profissional que sou, mas acho que são situações ali de campo que às vezes não saem, às vezes os movimentos treinados eu não estava conseguindo fazer, a questão também da mente, acho que interfere muito quando o jogador está sem confiança, joga um jogo, 2 jogos, 3 jogos mal ali, a confiança cai, aí chega no próximo, você já não consegue render aquilo que você sabe, começa a errar coisas simples. Então, não só o Kudê, mas também alguns jogadores que eu tenho conversado, o Rodrigo Caetano, a diretoria, todos eles estavam conversando comigo, tentando me dar confiança, passar ali instruções. Então, acho que foi um momento de muita aprendizagem para mim, de muito trabalho também. Então, feliz em poder retomar. Lógico que tenho muito ainda a melhorar, muito ainda a render, mas acho que nesses últimos 3 jogos aí eu consegui dar uma boa resposta. Ainda sobre a análise do teu desempenho, Marcos Guilherme, eu queria abordar 2 questões. Uma delas é que uma entrevista, durante até esse período que tu diagnosticou como uma queda de rendimento, o Eduardo Kudê ele saiu em defesa tua. Ele foi perguntado sobre o teu futebol e ele disse, olha, tem muita coisa que às vezes vocês da imprensa não sabem, os torcedores não sabem o que acontece, alguma coisa pessoal que pode estar influenciando também no desempenho do jogador e o público, enfim, não sabe. Eu queria saber de ti se aconteceu alguma coisa também pessoal que acabou influenciando naquela que tu mesmo diagnosticou queda de desempenho. E eu queria saber também como é que é para ti agora ver que durante esse período o Inter firmou um tripé com 3 meias com Edenilson, Bosquilha e o Patrick, que deu muito resultado. Como é que é a conversa interna de vocês até com esse 4º elemento que entra na briga pela titularidade, que é o Marcos Guilherme com essas últimas atuações? Isso aí sempre vai acontecer, cara. Nós estamos propícios a isso, né? Nós jogadores, somos pessoas públicas, muitas vezes vocês repórteres, os torcedores, só veem ali aqueles 90 minutos que a gente tem em campo, mas não veem o que a gente passa em casa, o que a gente passa no dia a dia. São coisas que muitas vezes interferem, mas isso também não coloco isso como desculpa. Acho que a queda de rendimento aí vai muito ali pelo momento, umas situações que é até difícil de explicar, mas não teve nada muito relevante não na minha vida pessoal. Teve ali a questão da lesão que eu tive ali contra o Goiás, que ali sinceramente ali na hora eu achei que tinha sido uma lesão muito mais séria, achei que tinha até quebrado meu tornozelo. Poucos sabem o quanto que eu trabalhei, o quanto que eu me esforcei, não só no clube, mas também como eu falei já na minha entrevista aqui quando eu cheguei no clube, do meu trabalho fora também de campo, com os profissionais que trabalham comigo. Então, ali de uma lesão ali que foi
não foi tão séria quanto eu esperava, mas foi uma lesão grave, mas eu ter voltado aí uma semana e meia, eu já tá pronto, mesmo com dor, mas acho que a gente é isso, nós jogadores estamos aqui sempre para dar o melhor para o clube, para tentar retomar aquilo que o clube nos passa dia a dia, a confiança, a condição de trabalho, mas é isso, muitas vezes a gente tem que trabalhar e não ouvir muitas as opiniões, lógico, a gente tem que ouvir as opiniões ali que vocês têm do jogo ali, de como a gente vai, mas muitas vezes é só um pedacinho do que acontece no dia a dia, nos treinamentos e em casa, então isso sempre vai acontecer, é muito difícil a gente falar que faz muita diferença ou não. Ô Marcos, boa tarde. O Tiger falou na pergunta anterior sobre o tripé com Edenilson, Bosquilha e Patrick. Você, pelas últimas atuações, o Bosquilha agora voltando, você sente que conseguiu convencer para acirrar a briga para ser titular nesse tripé? Desculpa até não ter respondido aí essa questão, obrigado por ter voltado a pergunta. Cara, acho que isso, o que cresce é sempre o grupo, a gente tem que colocar dor de cabeça aí no Kudê, porque todos querem jogar, todos querem ajudar, mas independente se eu iniciar entre os 11 ou se eu entrar ali durante a partida, acho que o importante é o nosso momento, a equipe está sempre vencendo, está sempre brigando por títulos, lógico que todo mundo quer jogar, todo mundo quer ser titular, mas acho que isso é uma dor de cabeça boa pro Kudê. É importante sempre nós estarmos em alto nível, porque é também uma briga sadia entre nós. A gente vê que o nosso companheiro ali de posição está bem, está voando, está fazendo gol, a gente também se cobra para poder estar bem, para poder estar fazendo gols. Então acho que o que cresce é sempre o grupo. Marcos Guilherme, boa tarde. Você citou o período pré-pandemia, onde você era titular, uma das peças mais importantes talvez desse time. Você atuava nessa linha de 3, né, ao lado do Edenilson e do Bosquilha. Depois você chegou a fazer alguns jogos ali como atacante. Hoje você sente que está na melhor posição? E uma segunda, depois do jogo contra o América de Cali, o Inter teve 4 jogos no Campeonato Brasileiro e ganhou os 4. O quanto essa divisão de foco pode ser prejudicial para a campanha do Inter no Campeonato Brasileiro? Então, questão da minha posição, eu prefiro muito mais jogar nessa posição que estou jogando hoje, mesmo ainda sendo um pouquinho diferente daquilo que eu estou acostumado aí durante a minha carreira, é uma forma um pouquinho diferente, mas que tenho aprendido e tenho crescido muito aí com os treinamentos, com as novas ideias aí da comissão técnica. Então, com a questão de mudança de foco, cara, você pode ter certeza que vai ser muito difícil acontecer da gente ficar desfocado, porque vocês veem como é o nosso treinador, como é a nossa comissão técnica, o nível de cobrança que temos internamente, então pode ter certeza que ele não vai deixar isso acontecer, que a cada jogo, a cada competição que a gente estiver disputando, a gente vai estar sempre ao 100, vai estar sempre concentrado. Então, com a questão aí da gente estar focado ou não, você pode ter certeza, vocês mesmos veem aí durante os jogos o nível de cobrança que tem, então nessa questão aí podem ficar tranquilos. Boa tarde, Marcos Guilherme. Ainda sobre essa tua característica de velocidade, como foi para você se adaptar com essa característica nesse formato que o Kudê coloca da equipe? E ainda também nessa relação de ser muito agitado, cobrar muita cobrança na beira do campo. Como é que é para vocês ter um treinador, um comandante que instiga em vocês o máximo, que tenta tirar de vocês o máximo? Desculpa, a primeira pergunta... É da tua característica, porque você tem uma característica de velocidade, de ataque. Isso sempre na tua carreira foi o primordial. Como é que foi para você adaptar isso ao esquema do Kudê? Isso. Nessa questão que eu falei aí na pergunta anterior, é uma posição nova, são ali, cara, uma situação diferente para mim na minha carreira, mas que tenho crescido bastante, como você falou, minhas características foram sempre de extremos ali, de velocidade, mas hoje é um pouquinho diferente, hoje é um pouquinho mais no meio campo, um pouquinho mais de armar a equipe, então, mas, cara, estou muito feliz aí, tenho evoluído como jogador, acho que isso me abre muito mais possibilidades aí das minhas características, do meu jogo, então, isso aí a gente tenho aprendido a cada dia. A outra questão é sobre o Kudê, né, sobre a cobrança, acho que isso é importantíssimo para nós, porque a gente está em campo ali, ele está sempre nos motivando, sempre gritando com a gente ali para a gente dar sempre o nosso máximo. Isso não é só nos jogos, isso é nos treinamentos, ainda pior até, porque acho que isso é muito importante, porque a gente está sempre ali sendo cobrado, sempre
sempre sendo cobrado a estar evoluindo, a estar melhorando. Então é isso que ele falou na última entrevista. Ele cobra, ele é chato, mas é para o nosso melhor. Então isso a gente tem muita consciência e com certeza tem nos ajudado bastante essa forma dele, não só dele, mas também da comissão técnica de lidar com a gente. Marcos, você falou bastante sobre o teu momento, sobre a tua situação, né, a tua condição na equipe. Eu queria te perguntar sobre um colega teu, porque há algum tempo o Edenilson viveu uma situação de negociação e não negociação, acabou permanecendo, hoje capitão da equipe, inclusive falou após o último jogo sobre isso. Eu queria que tu passasse para nós como é que foi esse momento que ele viveu, como é que foi lidar com ele nesse momento e o que significa o Edenilson para toda a movimentação de vocês no meio-campo. Cara, eu sou até suspeito para falar do Ed, porque ele sabe que eu sou fã do futebol dele, até antes de vir para cá. Ele é um jogador que realmente é um dos espelhos aí para mim. Então, para nós, ele é o nosso capitão, é um jogador diferenciado ali no meio de campo. Então, para nós foi importantíssimo ele ter permanecido, é um jogador chave aí para nossa equipe, tanto dentro quanto fora de campo, no vestiário, nos bastidores. É um jogador que tem total confiança do nosso grupo. Mas só que nessa questão, assim, é muito difícil, às vezes de negociações, de vai, não vai, porque envolve muitas coisas, né? Nisso vai lá atrás, nas primeiras perguntas, quando às vezes vocês não sabem o que acontece no dia a dia, no treinamento. Isso vale também para as questões das negociações, né? Que envolve a nossa vida, não só profissional, mas também a nossa vida particular, questões familiares, financeiras. Então, muitas vezes é muito difícil o cara manter o mesmo nível de atuação em tudo nesse turbilhão, né? Então, eu acho que foi importante já ter decidido isso. Ele vai permanecer com a gente, para nós isso é muito bom. Vocês veem a diferença que ele faz dentro de campo, nos últimos jogos, aí, o que ele tem feito, o que ele tem ajudado a nossa equipe. Então é um jogador chave, é só isso que tem que falar. Sou muito fã dele, então para mim é muito fácil poder falar sobre ele.